Olá pessoal, sejam bem-vindos! Nesta videoaula abordaremos as diferentes leis ambientais vigentes no Brasil. A Lei de Crimes Ambientais apresenta uma grande importância no combate às fontes poluentes, pois tipifica como crime ambiental qualquer ação que resulte em dano permanente ou temporário à fauna, flora ou à saúde da população. De fato, segundo o artigo 54, causar poluição de qualquer natureza, em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, pode levar a uma pena de reclusão de até 4 anos, além de multa. Ainda, a pena poderá ser agravada se o crime tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana, ou causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da população. Também serão punidos de forma mais grave os crimes contra o meio ambiente que causem poluição hídrica e tornem necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade, que dificultem ou impeçam o uso público das praias ou que ocorram por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. Bem, outra lei que apresenta grande importância na manutenção do equilíbrio no meio ambiente e uma das primeiras do direito ambiental brasileiro é a Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, conhecida como Lei da Fauna Silvestre. Vamos ver. A Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, também definida como Lei da Fauna Silvestre, dispõe sobre a proteção à fauna em território brasileiro. A lei estabelece que os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou captura, puníveis com as penas estabelecidas nesta lei. Assim, de acordo com a Lei da Fauna Silvestre, é proibido o exercício da caça profissional, assim como o comércio de espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem na sua caça, perseguição, destruição ou apanha, sob o risco de pena de reclusão de 2 a 5 anos. Também, de acordo com essa lei, nenhuma espécie poderá ser introduzida no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida na forma da lei. Bem, outra lei que apresentou grande enfoque ambiental foi a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, definida como Lei das Florestas. Entretanto, essa lei foi revogada pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que estabeleceu o novo Código Florestal Brasileiro. Acompanhe. A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, também conhecida como Novo Código Florestal Brasileiro, estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, visando a sustentabilidade do uso dos recursos naturais no país. Também normatiza a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, essa lei visa atender aos seguintes princípios: a afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa,
bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem-estar das gerações presentes e futuras. A reafirmação da importância estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e de mais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. E a ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Além destes, outros princípios incluem a responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. O fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e de mais formas de vegetação nativa, e a criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Bem, e de acordo com o artigo 40 do novo Código Florestal, considera-se a área de preservação permanente, ou APA, em zonas rurais ou urbanas, as faixas referentes às margens de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, em largura mínima de 30 metros, para os cursos d'água com menos de 10 metros de largura, 50 metros para os cursos d'água que tenham entre 10 e 50 metros de largura, 100 metros para aqueles entre 50 e 200 metros de largura, 200 metros para os cursos d'água que tenham entre 200 e 600 metros de largura e, por fim, 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Ainda nas áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, serão consideradas como APAs as áreas localizadas a 100 metros em zonas rurais e 30 metros em zonas urbanas. Bom, continuando, outra lei de importância ambiental é a Lei do Gerenciamento Costeiro, de 1988. Veja só. A Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, definida como Lei do Gerenciamento Costeiro, define as diretrizes para criar o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Para isto, esta lei define o conceito de zona costeira. Trata-se do espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo os recursos naturais e abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre. De acordo com a lei, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro deverá prever o zoneamento de usos e atividades na zona costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, dos recifes e bancos de algas, das ilhas costeiras e oceânicas, dos sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas, das praias, costões e grutas marinhas, além de restingas, dunas, florestas litorâneas e manguezais. Além destes, também deverão ter sua manutenção e preservação priorizadas no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro os sítios ecológicos de relevância cultural, assim como demais unidades naturais de preservação permanente, e os monumentos que integrem o patrimônio natural histórico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico do país. E tendo como base a necessidade de um órgão no país capaz de fiscalizar as ações humanas sobre o meio ambiente, exercendo o poder de polícia ambiental,
foi criado em 22 de fevereiro de 1989 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Vamos ver. Em 22 de fevereiro de 1989, foi promulgada a lei que criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, uma autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira e vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA tem como principais objetivos exercer o poder de polícia ambiental e executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referentes ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade do meio ambiente, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental. Ainda, outras leis que podemos citar são a Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, que estabelece as regras para loteamentos urbanos proibidos em áreas de preservação ecológicas, em terrenos alagadiços e em regiões onde a poluição representa perigo à saúde humana. Também temos a Lei do Patrimônio Cultural, criado na forma de um decreto-lei número 25, de 30 de novembro de 1937, uma das primeiras de interesse ambiental. No país, essa lei organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, incluindo os bens de valor etnográfico, arqueológico, os monumentos naturais, além dos sítios e paisagens de valor notável, pela natureza ou a partir de uma intervenção humana. Outra ferramenta importante no monitoramento ambiental é a Lei do Zoneamento Industrial, nas áreas críticas de poluição, que atribui aos estados e municípios o poder de estabelecer limites e padrões ambientais para a instalação e licenciamento das indústrias, exigindo a realização do estudo de impacto ambiental. E da mesma forma, a Lei da Política Agrícola, de 17 de janeiro de 1991, se destacou por colocar a proteção do meio ambiente como um dos seus principais objetivos. Bem, pessoal, ficamos por aqui, mas nos encontramos em breve discutindo um pouco mais sobre formas de gerenciamento e controle da poluição, necessárias para mantermos um meio ambiente em equilíbrio e saudável. Abraços e até lá!